A história de hoje é sobre este livro. Eu mais tu, igual nós somos brasileiros, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Era uma vez um menino que se chamava Cláudio. Ele estudava em uma escola onde crianças de várias culturas eram seus colegas. Mesmo pedindo aos pais para retornar à escola antiga, eles ignoravam o pedido do filho, entendendo que ele necessitava conviver com o diferente. O menino não conseguia aceitar que o Brasil, um país tão grande, tivesse que receber estrangeiros e tinha certeza que poderia fazer algo para impedir a permanência dos intrusos na sua escola, tratando-os mal. Assim, determinou-se a não brincar com eles e, além disso, sempre que tinha oportunidade, fazia brincadeiras e colocava-lhes apelidos. A Frida chamava de Alemoa. O Manuel, português, chamava de Portuga. A Juliana, que nascera na Itália, era a gringa. Miguel era chamado de turco, porque havia nascido na Turquia. Um menininho da China, o Ling Shu, ele chamava de chinês. O José nigeriano era o negão. E Iracema era a Índia. E Mico e Kenji eram os japas. Os protestos dos outros colegas eram inúteis, pois Cláudio não mudava. Continuava a desprezar os colegas, a ridicularizá-los sempre, como se não valessem nada. Certo dia, o diretor da escola chamou os alunos no pátio e anunciou: "Bom dia, pessoal! Hoje estou aqui para lembrá-los que teremos daqui a 2 meses a comemoração da Semana da Pátria. E neste dia, gostaria que os alunos apresentassem suas origens, considerando que em nossa escola temos alunos de várias nacionalidades, o que nos deixa muito felizes. Então, reúnam-se com os alunos da escola para trabalharem juntos." Os estudantes ficaram muito felizes e pelo pátio viam-se crianças e jovens a correrem uns em direção aos outros para formarem as suas equipes. Frida estava reunida com outros alunos, todos eles de origem alemã. Da mesma forma, o Manuel estava com Joaquim e Maria, que dançavam de um lado para o outro, dando pequenos pulinhos. O que será aquilo? Pensava Cláudio desenhando. A Juliana também reuniu a sua equipe e fazia gestos como se estivessem fazendo comidas. O Miguel improvisara um balcão e mostrava aos conterrâneos a sua proposta. O Ling Shu estava com seus olhinhos puxados, brilhando de tanta alegria. E José já ensaiava com os amigos uma música que Cláudio não compreendia. Iracema e mais 2 colegas pareciam agarrar arcos e flechas. E Mico e Kenji também estavam com uma equipe bem numerosa. Enquanto Cláudio observava os grupos se formando, foi ficando isolado dos demais. Uma professora que passava o estimulou. "Vamos, Cláudio, monte a sua equipe." Mas o menino olhava para os lados e não achava quem pudesse montar um grupo de trabalho. Será que não existiam brasileiros? Baixou a cabeça e foi saindo do pátio para dentro da escola. Na sala de aula, sozinho, ficou pensando e não conseguiu segurar as lágrimas e chorou. O diretor da escola, que havia proposto aquela atividade para promover o respeito às diferenças, foi ao encontro de Cláudio. "Bom dia, Cláudio. Onde está a sua equipe?" O menino, tentando disfarçar, limpou o rosto rapidamente e olhou para o diretor. E achou melhor contar a verdade. "Diretor, eu não tenho equipe. Ninguém aceitou trabalhar comigo. Os estrangeiros eu não queria mesmo." Cláudio se assustou quando se ouviu. "Mas olha, diretor, nem os brasileiros eu achei." O diretor tranquilamente conversou com o menino e ocorreu-lhe uma ideia. "Cláudio, já que você está sem equipe,
Que acha então de ser o orador da turma no dia da apresentação e falar sobre o governador da terra? O menino estufou o peito e concordou com o diretor. Eu serei então o orador da turma. Farei várias sugestões de mudanças na terra, diretor. Mas antes de fazer as sugestões de mudanças, gostaria de pedir para você conversar com seus pais, para que lhe falem sobre o governador do nosso planeta Terra. Então, você vai descobrir como fazer o seu papel. Em casa, Cláudio permanecia com as ideias de exclusão em relação aos colegas. Pensava no seu discurso no dia da comemoração e de como iria fazer para mostrar que ele, brasileiro, era o melhor em tudo. Mas cumpriu a tarefa, pedindo para a mãe que lhe falasse sobre o governador da terra. Meu filho, Jesus é o governador do nosso planeta Terra. O título de Coração do Mundo e Pátria do Evangelho representa ao brasileiro o compromisso em servir ao Cristo e colaborar para a edificação do mundo novo, mas não deve ser um motivo de orgulho. Nesse processo de transição planetária, todas as nações são importantes e contribuem com a diversidade cultural e moral que lhes constitui. É preciso um grande trabalho em equipe, porque todos somos responsáveis pela união entre os povos para a edificação do mundo de regeneração. À noite, não conseguia dormir, revirava-se na cama. Lembrava dos colegas felizes fazendo planos no pátio da escola e ele sozinho. Não se conformava. A conversa com a mãe sobre o papel que deveria apresentar na escola o deixou em conflito. Não sabia o que fazer. Enfim, cansado e confuso, acabou dormindo. De repente estava em um lugar maravilhoso, cheio de árvores majestosas, algumas flores coloridas e perfumadas, outras carregadas de lindos e apetitosos frutos. Uma relva verde aveludada tapetava o chão, enquanto borboletas voavam de flor em flor e dezenas de passarinhos cantavam alegremente. Ao longe, Cláudio avistou um grupo de crianças que se aproximavam depressa de uma copa de árvore. Andou alguns passos e, com grande surpresa, notou que havia crianças de todas as raças e nacionalidades. Lá estavam crianças que eram índios, brancos, negros, amarelos e também a alemoa, o chinês, o turco, o portuga, a gringa, o negão, a índia e os japas. Cláudio ficou aborrecido por ver os colegas e já estava pronto para ir embora, quando percebeu que a copa da árvore estava sob uma forte luz que o fez fechar os olhos. Quando conseguiu olhar, que encantamento! Viu, envolto naquela luminosidade que quase o cegava, o vulto maravilhoso do meigo Jesus. As crianças olhavam extasiadas e Jesus sorria-lhes estendendo as mãos, abençoando-as com ternura. Cláudio não se movia, estava empolgado. Então, o mestre, voltando-se para ele, falou amorosamente: Aproxime-se, Cláudio, vem se juntar aos meus pequeninos. O menino orgulhoso ficou indeciso, porque amava Jesus e queria estar em seus braços. Mas e os outros? O mestre, percebendo a luta que se travava no coração do menino, de novo sorriu-lhe com infinita doçura e, apontando para os pequenos que o rodeavam, tornou a falar meigamente: Cláudio, todas as crianças são muito queridas ao meu coração e perante Deus nosso Pai, todas as criaturas são iguais.
Desta vez, o menino não pôde resistir e, chorando de comoção, atirou-se nos braços que se lhe estendiam. O mestre afagou seus cabelos, abraçando-o com carinho. Então, as crianças rodearam Cláudio, entoando belos e melodiosos cânticos. As flores exalavam suave e doce perfume, e as folhas das árvores balançavam ao sopro refrescante de cariciosa brisa. Os passarinhos soltavam lindos e alegres gorjeios. A natureza estava em festa. Abriu os olhos e acordou daquele lindo sonho. Sentia-se diferente. Não mais o orgulhoso menino que se julgava superior só por ter nascido no Brasil. Amava ainda e muito a sua pátria, mas respeitava e admirava também as demais nações e os filhos dessas nações, que eram governadas por Jesus. No dia da apresentação, Frida e seus compatriotas apresentaram as tecnologias dos automóveis e contaram como o povo dos seus antepassados derrubou o muro da vaidade e da exclusão. Manuel e sua equipe juntaram-se à equipe de Iracema e falaram das grandes navegações e que foram recebidos pelos irmãos índios, construindo juntos a nação do pau-brasil. Juliana trouxe a cultura italiana com a mão de obra, culinária e a alegria desse povo. Miguel diz que os turcos contribuíram para o desenvolvimento comercial. O Ling Shu apresentou a medicina oriental, falando da contribuição espiritual que seu povo trouxe. O José falou da força dos seus ancestrais, que plantaram e fizeram produzir a terra, e que permanecem à espera dos frutos do respeito. Falou da música que entoa melodias para despertar as consciências ainda adormecidas. E Miko e Kenji falaram das tecnologias e da sustentabilidade de sua terra, onde a organização e a limpeza fazem parte daquela nação. E, finalmente, Cláudio, como orador da turma, subiu ao palco para fazer o seu discurso sobre o governador da terra. O diretor estava na expectativa, pois havia feito um desafio ao menino. E, olhando para todos, de olhos serenos, Cláudio leu a mensagem fazendo seu papel de orador. Na sua equipe, a mãe, o diretor e o sonho. Eu fiquei muito feliz por ter sido convidado pelo diretor para ser orador da turma. Naquele momento, pensei em fazer muitas sugestões de mudanças no mundo, inclusive de retirar pessoas as quais pensei que não precisasse. Quando fiquei sozinho no pátio, percebi que não havia grupo de brasileiros, porque o Brasil é formado pela união de vários povos. E após escutar algumas histórias, entendi que temos um governador do nosso planeta Terra, que programou a nossa vinda para o Brasil. Como ele não poderia fazer um país com poucas pessoas, buscou ajuda da família da Frida, do Manuel, da família da Juliana, da família do Ling Shu, da família do José, da família da Iracema, da família da Imiko e do Kenji. E só assim nós todos que formamos o povo brasileiro poderemos contribuir com Jesus, o nosso governador, na construção da nossa pátria que se chama Pátria do Evangelho. Quando ele terminou a leitura, os colegas o abraçaram. Sem nenhuma resistência, ele também os abraçou. Daquele dia em diante, Cláudio entendeu que não precisava ser mais e nem o maior, e assim aprendeu a grande lição da sua vida. As raças são substituídas pelas almas e as gerações constituem fases do seu aprendizado e aproveitamento. As línguas são formas de expressão, caminhando para a expressão única da fraternidade e do amor. E os povos são os membros dispersos de uma grande família, trabalhando para o estabelecimento definitivo de sua comunidade universal. Pelo Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz.